Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Joyce e no vídeo de hoje eu vou apresentar as principais características que determinam se um organismo é um ser vivo, para que a gente consiga diferenciar um ser vivo de um ser não vivo. Os seres vivos eles são muito abundantes no nosso planeta Terra, são representados por milhões de espécies essas que podem ser unicelulares, como as bactérias, ou multicelulares, como insetos, plantas e os mamíferos, que incluem nós seres humanos. Os seres não vivos, também chamados de seres brutos, eles apresentam em menor variedade e são seres mais simples, como a água, o fogo e as rochas. A diferença principal é na composição química. Seres vivos são formados majoritariamente por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, enquanto que os seres brutos, eles apresentam em sua composição oxigênio, silício e alumínio em sua maioria. Nós e todos os outros seres vivos apresentamos substâncias orgânicas e inorgânicas, enquanto que os seres não vivos apresentam apenas substâncias inorgânicas. As substâncias orgânicas são moléculas complexas e grandes, representadas pelas proteínas, os açúcares, que são carboidratos, as gorduras, que são um tipo de lipídio, e os ácidos nucleicos, como o nosso DNA, que carrega a nossa informação genética. As substâncias inorgânicas, elas são moléculas pequenas e simples, como a água e os sais minerais, que são os íons. Para ser caracterizado como ser vivo, o organismo ele deve apresentar metabolismo, reprodução, crescimento, evolução, reação e movimento. É necessário que ele tenha todas essas características, porque uma característica isolada pode identificar um ser não vivo. Por exemplo, o fogo, ele tem metabolismo. A rocha, ela tem crescimento. A água, ela tem movimento. Mas juntando todas as características, a gente tem um ser vivo. O metabolismo é o conjunto entre o anabolismo e o catabolismo, São reações químicas que ocorrem dentro do organismo vivo. O anabolismo é a síntese de substâncias para o crescimento do organismo, enquanto que o catabolismo é a quebra de substâncias, liberando energia. A reprodução é o processo através da qual surgem outros seres vivos, e uma característica importante da reprodução é a herdabilidade ou herança genética. Não todo ser vivo ele só pode gerar um outro ser vivo parecido com ele, da mesma espécie, com mesmas características. Nós temos o crescimento. No caso dos seres unicelulares, é aumento de volume, e no caso dos seres multicelulares, é a multiplicação de células. Nós temos evolução. Nós temos acúmulo de mutações nas espécies, e essas alterações genéticas, através da reprodução, ela pode fazer com que um ser vivo ele se torne mais adaptado ao ambiente em que vive. Nós temos a reação. Então, todo ser vivo ele tem a capacidade de perceber o ambiente em que ele está e reagir a este ambiente. Os estímulos eles podem ser físicos e químicos. No movimento, nós temos a variação de um corpo no decorrer do tempo em relação a um referencial. Os animais eles apresentam um tipo específico de movimento, que é a locomoção. Ele consegue se deslocar por suas próprias forças. As plantas, elas também apresentam movimento, como resposta a vários estímulos. Por exemplo, a luz. Nós temos o girassol, que ele gira para onde está o sol. Isso é um tipo de movimento, apesar de não ser uma locomoção. Então, é isso, pessoal.
Quem gostou, se inscreve no meu canal, dá um joinha, ativa a notificação e logo logo eu volto com mais vídeos pra vocês.